Você sabe qual que é a grande confusão da questão do Bolsonaro? É o seguinte: qual das propostas o Bolsonaro vai realizar e qual dos mercados ele vai atender? Porque, olha, o Bolsonaro fez duas propostas. Uma proposta é para o campo liberal. A proposta que ele fez para o campo liberal fez com que ele conquistasse banqueiros internacionais, conquistasse a Record, conquistasse aí um monte de coisas que são providas pelo poder do dinheiro. Por outro lado, o Bolsonaro agora faz uma proposta para o seu público que ele vai copiar o projeto do Lula, né? Ou seja, o Bolsonaro agora é comunista, tá, gente? Só para vocês entenderem. Qual proposta dessa que ele vai realizar? Isso aqui é o grande problema, porque veja bem, como é que uma pessoa propõe que não vai privatizar tudo depois que a gente tem um congresso daquele? Léo, repete que eu vou pedir para lá esse congresso de vídeo para a gente. O Bolsonaro agora, então... Tá, veja bem, o Bolsonaro fez duas propostas. Uma proposta foi para os liberais, ou seja, ele está tentando atender dois senhores. A primeira proposta que fez com que o Bolsonaro conquistasse as elites e os bancos internacionais e que foi exatamente o que deu para ele condições de chegar tão forte ao segundo turno é uma proposta de privatizar tudo, é uma proposta de diminuição dos impostos dos ricos e não é possível diminuir impostos dos ricos sem subir os impostos dos pobres. A conta não fecha, o Estado tem gastos. E também dentro dessa proposta ele conquistou as empresas propondo fim do 13º e fim das férias. Isso é a proposta que fez o Bolsonaro ter essa injeção financeira de última hora, que fez o Bolsonaro ter o apoio da Record, o apoio dos pastores, mesmo que os pastores estejam dando tiro no próprio pé. Só que agora, no segundo turno, o Bolsonaro ficou comunista. O Bolsonaro copia o programa de governo do Lula e já começa a prometer não vender Petrobras, não vender patrimônio nacional, começa a prometer que não vai acabar com férias e 13º, e já vi proposta dele falando que agora ele só vai diminuir os impostos acima de 5 salários mínimos. Olha o absurdo, olha o absurdo desse comunista. General Mourão está dizendo que vai dar 13º no Bolsa Família, Léo. Pois é, olha só. Eles foram numa direção totalmente contrária a tudo que os criou. O que significa que eles estão fazendo uma coisa que chama-se estelionato eleitoral. Por quê? Um dos lados vai ser decepcionado. Se os empresários que estão patrocinando as campanhas não forem atendidos, os empresários fazem lobby no Congresso e o Bolsonaro cai. O que significa que, entre as duas partes, ou seja, a parte mais vulnerável, que é a população que recebe o Bolsa Família, ele logicamente vai atender as elites. Aí eu te pergunto, olha o peso de uma coisa dessa. Imagina que nesse segundo turno ele promete todas essas coisas que ele sabe que ele não vai realizar. Por quê? Porque a campanha dele está vindo suportada por uma turma que quer exatamente o contrário. Ou seja, ele não vai poder bater de frente com essa turma. Aí ele consegue se eleger. Chega lá na presidência, ele faz totalmente o contrário. O eleitorado dele já está acreditando que ele vai diminuir os impostos acima de 5 mil reais, vai dar isenção para baixo. Isso é impossível. Você tem uma conta para pagar, você precisa fazer um balanço. Você pode até diminuir dos ricos, se você aumentar dos pobres. Tanto é que o Paulo Guedes falou isso, porque qualquer coisa diferente disso é estelionato. Você está prometendo que você vai pegar uma nota de 100 reais do cara, trocar por uma de 200. Você só vai fazer isso se for falsa. Não tem jeito de você fazer uma coisa dessa. E no meio dessa brincadeira, ele traz mais despesas para o Estado. Se ele falou que vai pagar 13º no Bolsa Família, ele criou uma dívida para o Estado que só é possível isso, gente, olha, gente, isso é orçamento público, isso está na lei, ele só pode criar um 13º no Bolsa Família ou se ele diminuir a quantidade de famílias atendidas ou se ele aumentar o orçamento do Bolsa Família. De onde que ele vai tirar esse orçamento? Ele vai ter que aumentar imposto de alguém. Ele não vai aumentar imposto, o que significa que toda essa promessa que ele está fazendo é um estelionato eleitoral de reta final que, inclusive, pode jogar ele no buraco, com toda a sinceridade. Porque a falta de coerência tem jogado pessoas no buraco. Né? O Buarque, por exemplo, ele foi para o buraco pela falta de coerência. Se ele tivesse aceito perder junto com a Dilma, no momento que a Dilma sofreu impeachment, mas do lado dela, hoje ele teria sido reeleito. Assim, várias personalidades dentro do Brasil.